Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Como passaram de domingo para cá? Vamos, nesse momento, fazer a nossa meditação da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos essa meditação, vamos fazer a nossa oração costumeira. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço ao Senhor por este dia que o Senhor está nos dando. Agradeço ao Senhor porque até aqui o Senhor nos guardou. Neste momento, eu peço ao Senhor por cada irmão, por cada amigo que está assistindo essa reflexão, que possa servir de consolo, de alívio, ó Pai, e de estímulo para cada um. Peço-te, ó Deus, pelo nosso mundo, pelo nosso Brasil, ó Deus, pela nossa igreja, te peço por todos. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de conversar com vocês sobre um versículo apenas da palavra, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios 16, 13. Diz assim a palavra de Deus: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Eu quero conversar com vocês principalmente sobre a palavra velai. Quer dizer também, a palavra velai quer dizer também vigiai. A Bíblia fala muito nessa questão vigiai. O Senhor Jesus falou sobre o vigiar. Então, velai ou velar. O que é velar? Sobre o que devemos velar? Velar é ser como um vigilante noturno ou um sentinela, não é? Então, sobre o que devemos velar? Dentro do contexto bíblico ou de uma forma mais direta dentro do contexto de Paulo? Sobre o que devemos velar ou vigiar? Devemos velar, sim, sobre os nossos corações. Não podemos confiar em nossos corações, o nosso coração é mau continuamente. Então, devemos velar, procurar ter um controle sobre aquilo que entra em nossos corações, para retornar com coisas que não agradam a Deus e nem é bom para nós, nem nossos familiares, nem nossos irmãos em Cristo. Sobre o que devemos velar? Eu diria que devemos velar sobre as nossas inclinações. As nossas inclinações são pecaminosas, são más. Muito cuidado com nossas inclinações, velar, vigiar, para que não inclinemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nos inclinemos para o alto, para aquilo que é do Senhor. Sobre o que devemos velar? Eu diria que nós devemos velar sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, sobre as nossas obras. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Velar sobre aquilo que vem para a nossa mente, velar sobre aquilo que falamos e velar sobre as nossas atitudes. Sobre o que devemos velar? Eu diria que devemos velar sobre a nossa conduta. Nossa conduta tem que ser uma conduta que engrandeça a Deus. As nossas condutas têm que ser condutas nobres, condutas de filhos de Deus. O que é a conduta? A conduta é o viver de cada dia, é o proceder. É o proceder diante dos vizinhos, é o proceder diante dos familiares, é o proceder diante da igreja de Cristo, dos irmãos em Cristo. É o bom proceder diante de nossos familiares. Velar sobre a nossa conduta. Aquele que não vela pela sua conduta está caminhando para a beira de um precipício. Cuidado com a conduta. A boa conduta
te leva para uma maior comunhão com o Senhor. A má conduta leva para o precipício. Mais cedo ou mais tarde, a situação do cristão que não vela pode se complicar. Devemos velar na presença de Deus. Sim, velar na presença de Deus, principalmente em oração. Oração é velar, não é? Então, Deus quer que os seus servos sejam vigilantes. Jesus fala, vigiai e orai, não é? Para que não entreis em tentação. Deus quer que os seus servos, seus filhos, seus discípulos sejam vigilantes. Devemos velar sobre o que nos ensina as Escrituras. Cuidado, que as Escrituras podem ser torcidas a nosso bel prazer. Cuidado que tem gente que ensina as Escrituras, mas ensina as Escrituras de forma torcida. Uma vez que estamos revestidos das armaduras cristãs, devemos e temos que ser vigilantes sobre a nossa conduta na presença do mundo que nos rodeia. Cuidado com a conduta na presença do mundo que nos rodeia. Devemos velar sobre a nossa conduta na igreja. Jesus falou sobre a questão do escândalo. Nós não podemos escandalizar os nossos irmãos. Mas também devemos velar sobre a nossa conduta na presença do nosso próximo, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Frequentemente ouvimos a pergunta, mas você não é um cristão? Você não é um crente? O nosso comportamento tem que condizer com aquilo que declaramos. Somos cristãos, somos crentes em Cristo. Devemos vigiar, velar pela nossa vigilância, servindo de exemplo a todos que nos rodeiam. Exemplo diante de todos que nos rodeiam. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações rapidinho. O nosso bem-estar social, emocional e espiritual depende de nossa vigilância. É resultado, ela traz resultados positivos ou traz resultados negativos. Ela traz edificação para a nossa vida ou a nossa falta de vigilância nos derruba. Nos derruba na nossa vida social, nos derruba na nossa vida emocional, nos derruba em nossa vida espiritual. É muito importante essa palavra em nossa vida. Guarde essa palavra, velar, vigiar. Deus opera milagres. Ele nos ajuda, mas não dispensa o nosso bom senso. Não dispensa o nosso equilíbrio. Não dispensa a nossa inteligência. Precisamos viver velando e viver com equilíbrio a cada dia. Claro que Deus vai nos ajudando, Deus vai nos auxiliando. Aprendamos a fugir de situações que não honram nem enaltecem o Evangelho de Jesus Cristo. Fugir de situações que não honram e nem enaltecem o Evangelho. Nós temos que analisar, ler a nossa vida e verificar sobre o nosso comportamento, sobre coisas que fazemos que não enaltecem, não honram o nome do nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu quero encerrar destacando alguns versículos bíblicos, só como exemplo, que nos exorta à vigilância. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, 42, diz assim, vigiai, não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Lá em Mateus 26, 41, o Senhor Jesus disse, vigiai
e orai. Vigiai e orai. Lá em Marcos, capítulo 13, versículo 37, Jesus disse: digo a todos, esse todos nos inclui a todos nós, vigiai. Lá em Lucas 12, 37, o Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles servos quando o Senhor vier achar vigiando. Quando o Senhor vier achar vigiando. Que tal refletir um pouco sobre essa palavra e verificarmos se ela tem feito parte ativa de nossa vida ou uma parte bem significante em nossas vidas? Que essa palavra seja uma palavra-chave em nossas vidas. Agora, nesse instante, você vai refletir sobre o que você tem feito, se você tem vigiado, se você não tem vigiado, e ajoelha com a pessoa que está do seu lado, faça o seu pedido, e vamos orar ao Senhor, pedindo graça, pedindo força, pedindo fé, para podermos prosseguir na vida cristã. Sem vigiar, sem velar, o crente não tem futuro, o crente não tem progresso, o crente caminha para a derrocada. Que Deus abençoe sua vida, que Deus o ajude a ser um servo fiel e um servo leal, um servo que vigia. Amém.